Muito bem, nosso convidado hoje é o Felipe Fabbri, lá analista de mercado lá da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender, obviamente, a dinâmica de precificação da arroba. Mas hoje, em especial, o Fabbri está trazendo aí algumas informações importantes relacionadas ao primeiro giro de confinamento. Fabbri, antes da gente falar de confinamento, deixa eu te perguntar o que você está vendo aí do mercado do boi nesse momento. Um mercado firme para a arroba, mas com potencial de continuar firme e buscar novos preços, Fabbri? Alex, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando e vamos lá, vamos lá. O mercado do boi, o resumo que eu posso trazer nessa quarta-feira, né, é que está melhor do que a seleção brasileira. Acho que o primeiro ponto tá, vem um mercado mais firme, um mercado que está sustentado, olhando para São Paulo e para outras praças pecuárias, tá? Desde o início do mês, nós tivemos quedas nessa comparação apenas em 11 praças monitoradas aqui pela Scott, e tomando a praça balizadora de São Paulo como referência, um mercado que tem se mostrado firme e, conforme conversas que a gente está tendo aqui com as indústrias, não vê um viés que traga aí baixas, pelo menos no curto prazo. Talvez para a segunda quinzena do mês de abril possa ali, acompanhando a sazonalidade da questão da desova de final de safra, vir um pouco mais pressionado, mas por hora não é o que nós temos de desenho, é o que a gente observa, é um mercado que está firme na casa dos 310 a 315. Há relatos aí de maior dificuldade em São Paulo para preencher escalas, mesmo com esse patamar de preços. Então, na nossa interpretação, um mercado que caminha para um final de mês, pegando aí essa última semana como referência, bem posicionado, pensando do lado do vendedor, com uma posição de preços interessante para o pecuarista. E o que está ajudando nesse cenário, Fábio? É mais a demanda aquecida aí das exportações, principalmente, né? Ou é mais a oferta, uma oferta mais restrita nesse momento? Alex, a gente enxerga as duas coisas, tá? A gente tá vendo hoje uma demanda que ela começou o ano, janeiro e fevereiro, bem posicionada e em março ela acabou perdendo um pouco mais de ritmo. Ainda temos uma participação relevante de fêmeas nos abates, mas considerando os dados do abate do Sistema de Inspeção Federal, a somatória entre machos e fêmeas, ela está menor do que no mesmo período de 2024, ou seja, a gente vê uma redução na oferta total de boiadas que está indo para abate, as fêmeas participando ainda bastante, mas já começando a dar menos intensidade, digamos assim, na pressão de baixa. E aí, quando a gente olha para o lado da demanda, essa tem se mantido aquecida na nossa interpretação, seja ela para exportação, que não dá nem para contestar isso, houve uma desaceleração nessa semana. Mas, poxa, estamos falando de um crescimento de 50% no volume embarcado na comparação anual. Então, um mês de março que deve ser recorde, somado a um fevereiro que foi recorde para o mês e um janeiro que foi o segundo melhor janeiro da história. Então, tudo desenhando para um primeiro trimestre de exportação recorde e com o mercado doméstico que, por mais que tenha sido um gargalo, na nossa interpretação conseguiu escoar a carne bovina aos trancos e barrancos e muito em função também de uma competitividade, pensando nas outras proteínas, mais favorável para o boi, tá? O preço do frango subiu ao longo de fevereiro e março, o preço do suíno, ele teve ajustes positivos também nesse período, e o ovo, não vou nem comentar, que seria aquela proteína, pensando em elasticidade de renda, que o consumidor poderia procurar mais, ganhou prumo, e o boi acabou, no meio desse contexto, não sofrendo tanto. Quem sentiu mais foi o atacado de carne com osso e sem osso precisou realmente repassar um pouco dessa necessidade do varejo em comprar a preços menores, mas ao consumidor final os preços se sustentaram e, na nossa visão, conseguiram dar um escoamento interessante mesmo para o mercado interno. Muito bom. Fábio, vamos para o nosso tema principal de hoje, que é o confinamento e principalmente os preparativos aí para o primeiro giro. Eu sei que a Scott Consultoria promove entre 8 e 11 de abril o encontro aí de confinadores e recreadores, né? E tenho certeza que vocês já estão com todos os números aí na ponta do lápis aí para trazer essas informações em tempo real durante o encontro com os confinadores, né? Mas o que dá para adiantar para a gente nesse momento, Fábio?
Bom, Alex, vamos lá. Só deixar o convite para o pessoal que está nos acompanhando, quiser saber mais a respeito do evento, é confinamentoerecria.com.br. O pessoal correr, porque a gente está em virada de lote, estamos com mais de 1.000 inscritos já, então um público que deve quebrar o recorde dos últimos 2 anos. Então, uma demanda bem aquecida também para estar participando conosco e com nomes pô, de renome dentro do setor pecuário, tanto da parte técnica quanto do aspecto de mercado. Pensando no primeiro giro de confinamento, a gente todo ano faz algumas contas para ver a atratividade do sistema, tá? E esse ano não foi diferente. A gente vai publicar logo o material, até estou trazendo na íntegra hoje aqui para o pessoal que está nos acompanhando, comparando a questão do primeiro giro com a atratividade do custo-oportunidade. A gente está com custo-oportunidade nível Brasil, pensando em rentismo, elevadíssimo, tá? Com essa Selic de 14,25 ao ano, a gente tem um contexto ainda mais desafiador, além daqueles que já são inerentes para a atividade de confinamento. Questão de mortalidade, questão de preço de insumo, volatilidade do preço. Eu tenho também a decisão do, poxa, onde eu vou aplicar o meu capital nesse momento. E aí a gente pensando nesse tema, realizamos algumas contas para ver se está atrativo ou não. Tá? Quais são os primeiros desafios que a gente já identifica? Preço do milho, tá? O milho não é novidade, tem sido pauta nos últimos meses. Desde setembro do ano passado, vem numa atuada altista em função de uma conjuntura de balanço de oferta e demanda apertado e um primeiro ciclo, uma primeira safra, né, para o milho, que por mais que venha com uma produção boa frente ao ano passado, vai ser toda consumida muito rápido. Então o vendedor está sentado hoje nesse momento na questão do milho, em entregá-lo, e os preços dispararam, pegando Campinas aí como referência, a gente vê milho Campinas acima dos R$ 90. Muito provavelmente vai ser um ano onde o milho vai seguir firme, tá? Respeitando a sazonalidade de segunda safra, e vai ser um desafio para o confinador. Nesse primeiro giro, ainda mais, porque muitos já consumiram os estoques de milho barato que tinham e precisam se posicionar quanto a esse insumo. E se o preço do milho sobe, o dos outros insumos tendem a subir também. Ele acaba sendo um balizador para o farelo de algodão, para o próprio DDG, para o farelo de soja nem tanto, mas pensando no confinador, o sorgo nem se fala. Então, pensando no confinador, o preço do milho em alta tende a encarecer a nutrição e a reposição também. Então, a gente entra num momento de primeiro giro com o preço do milho maior. A gente, de outubro para cá, teve aumento de 30% na questão ali do preço do boi magro. E para o milho, essa alta ela acabou sendo ainda maior, ela foi de 29,5%. Então, 30% globalmente falando, os aumentos do custo de produção para esse primeiro giro de confinamento. Mas quando a gente olha e faz as contas, esse aumento acaba tirando a renda aí do pecuarista? Ou nesse momento ele tem estímulo para fazer aí colocar esses animais aí para confinamento, Fábio? Vamos lá, boa colocação, Alex. E vamos levar em consideração o seguinte cenário, tá? A gente adotou aqui o quê? Preço B3 no fechamento ali do contrato dia 21/3, que foi quando a gente produziu o material. B3 em tela estava cotado para julho a 325 por arroba, e a gente considerou esse preço como a premissa para os próximos meses, tá? O preço de referência para julho no mercado físico. Partimos desse pressuposto. Com um preço de boi magro hoje de 4.200, segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, e um custo de diária na casa de R$ 19,85 por cabeça. Tá? E aí a gente chega no resultado, se o pessoal puder compartilhar aí a tela, a gente chega no resultado esse ano, considerando esses fatores para 90 dias de confinamento, de R$ 304,45 por cabeça. Então hoje, se o produtor ele fizer claro, aqui considerando o boi magro de 4.200, eu tenho oportunidade de comprar mais em conta. O meu custo de diária, a gente está considerando 19,85, é um custo relativamente elevado. Ele pode ser um pouco menor, mas considerando esses dois fatores, ou seja, uma alta de custo de produção e uma alta de custo de diária e uma alta no custo do boi magro, eu tenho um retorno por cabeça de R$ 304,45 nesse momento. É um cenário melhor do que nós tivemos no ano passado para quem ficou operando só no físico e melhor do que nós tivemos em 2023, que teve um prejuízo de R$ 315,78 por cabeça para quem operou só no físico.
Por que eu estou querendo salientar tudo isso? Esse cenário é para quem usar uma ferramenta hoje de proteção de preços. Então, contratar ali um seguro de preço mínimo, vou trabalhar com um preço, talvez travar ele na B3 para o mercado futuro, enfim, seja qual for a estratégia. Pensando nessa base que nós temos agora, é um cenário favorável para o confinador, para esse primeiro giro, mesmo com aumento de custos de produção. Ô, Há Fábio. uma semana atrás, perdão, Alex, pode falar. Não, não, pode complementar, desculpe. Há uma semana Há atrás. uma semana atrás, a B3 não trazia essas oportunidades. Há 10 dias atrás, praticamente, a gente tinha uma B3 indicando 296 para esse mesmo contrato. Então, é importante para o confinador que está nos acompanhando nesse momento levar isso em conta também, tá? É. O mercado futuro ele traz oportunidades, mas não adianta deixar ela passar. Se está dando margem com base nos custos que você tem já em mãos, execute. Liga para o corretor, procura a empresa que vai te dar assessoria nesse sentido para fazer a sua trava de preço, tá? Ô, Fábio, ficou muito claro para a gente, olhando o gráfico, né, que a gente estava mostrando até agora há pouco, que existe uma rentabilidade ou uma margem positiva aí para o pecuarista. Mas você começou essa nossa conversa lembrando que os juros estão altos e, portanto, a gente precisa entender a atratividade aí do negócio, né? Afinal de contas, tá atrativo ou não tá atrativo? Boa, Alex. Eu vou pedir para o pessoal, se puder compartilhar uma segunda tela agora, a gente, considerando esse resultado para São Paulo, tá, de R$ 304 e o custo total, que está girando próximo dos R$ 6.000, a gente teria uma rentabilidade para a operação de 5,1%, segundo os nossos cálculos. E isso para um período de 3 meses, ou seja, 1,7% ao mês. Olhando para o CDI hoje, a gente tem 100% do CDI pagando 1,18 ao mês. Ou seja, para 100% do CDI, o confinamento ele bate, tá? É 100% do CDI, ele paga 100% do CDI e paga até mais. Ele está dando aqui cerca de 144% do CDI. Então, a atividade de confinamento com esses fatores que eu acabei de expor, com esse cenário base, ela está mais rentável para São Paulo, É, tá? Do que 100% do CDI. é isso que a Hoje no gente mercado se encontra É isso que a gente está vendo aqui na tela, né? É São Paulo isso, e Tocantins aí com essa percepção de de maior renda bater para o 100% do produtor. CDI. Isso. Agora, não são todas as praças, não, né, Fábio? Não, não. Aqui a gente está considerando, tá, Alex? Nós não temos o custo da diária de cada uma das praças. Então, qual foi o método que a gente usou? No ano passado, nós tivemos o Confina Brasil visitando os confinamentos durante quase 6 meses e eles encerraram essas visitas em setembro. Nós utilizamos a referência de diária que o pessoal passou à época, tá? Então, em setembro, e colocamos a variação do custo da diária de São Paulo usando aqui o indicador de custo de produção para bovinos confinados da Exalc USP. Ele variou 30%, a gente aplicou essa variação para o custo da diária nas outras praças de referência que o Confina visitou. E usamos também os valores de referência para rendimento de carcaça levantados pelo Confina Brasil à época. Com essas premissas na mesa, a gente chegou hoje a um cenário onde o confinamento ele é rentável frente à questão de rentismo aqui no Brasil, ao 100% do CDI, somente em Tocantins e em São Paulo. Em São Paulo a gente tem 1% ao mês de retorno e em Tocantins 1,4%. Claro que aqui são estimativas, a gente tem Aham. que levar em consideração a realidade de cada um. A gente pode ter ainda em outras praças um cenário de milho mais interessante, enfim, estoques ainda do ano passado que tornam a operação mais rentável, mas nesse momento seriam as duas praças com um retorno batendo um custo de oportunidade, vamos chamar assim, que seria o 100% do CDI. Tá? E São Paulo com destaque batendo bem até, dando 144% do CDI. Hoje no mercado não se encontra nenhum investimento disponibilizando mais do que 120% do CDI. Você vai encontrar CDB no máximo 120, 130% até encontra. O São Paulo hoje tem um cenário bem favorável, mas nas outras regiões é um ponto de atenção que a gente tem que levar em consideração, principalmente, Alex, aqui eu faço a ressalva para quem vai colocar o dinheiro e não necessariamente já é um pecuarista. O que eu quero dizer com isso?
Eu sou pecuarista de ciclo completo, eu tenho na minha atividade o pasto como principal sistema de produção. A gente sabe que a partir de abril, o capim vai começar a perder vigor. Eu posso olhar para o confinamento como uma estratégia para dar um giro mais rápido e comprar bezerrada para entrar ali e aliviar a minha capacidade de suporte. Então, isso deve ser analisado também pelo pecuarista, que eu só estou falando de números frente à rentabilidade mesmo do negócio, friamente a respeito da coisa, pensando economicamente falando. Mas olhando para o aspecto zootécnico, eu posso ter fatores que me estimulem ao confinamento para eu aliviar minha taxa de lotação e comprar bezerrada para dar um giro mais rápido em um momento onde o bezerro está caro, mas deve ficar mais caro para os próximos meses. Então é uma estratégia que deve também ser analisada dentro da propriedade. Cada fazenda tem uma realidade, mas essa é a última dica que eu deixo, acho que é a respeito do tema, que olhando só para o número, eu vou pensar, poxa, o confinamento não está atrativo, então eu vou segurar a boiada aqui. Mas calma aí, a gente vai ter agora uma safra de bezerros chegando nos próximos meses que pode deixar a atratividade de confinamento um pouco mais interessante, pensando no alívio da capacidade de suporte e na compra desse bezerro. Então, preciso analisar outros fatores também para tomada de decisão. Aqui é o retorno esperado, friamente falando, eu sou investidor, eu preciso entrar com capital, eu particularmente vejo como um cenário pouco atrativo. Tá? Então, a gente deve ter um foco maior em quê? Em pecuaristas olhando para o confinamento ao longo do ano e não tanto investidores de fora do negócio ou aqueles aventureiros, por assim dizer, procurando outras atividades de maior risco, mas com retorno maior, dado o momento de rentabilidade atrelada à renda fixa aqui no Brasil. Isso com uma Selic que deve subir para o próximo mês, segundo o Copom já anunciou na ata da sua última reunião. Considerando também o risco, né, da atividade, o pessoal da PPM está dizendo aqui, confinamento melhor que CDI, mas se morrer um boi, já se instala o prejuízo, né, Já Fábio? muda tudo, já muda tudo, exato, exato. Então, um risco-oportunidade muito alto pensando nesse retorno nesse momento para quem não está na atividade, tá? Principalmente para quem não está na atividade. Para quem está na atividade já são outros 500, vem como uma ferramenta de giro mais rápido, pensando na longevidade da atividade, por mais que o retorno possa não estar interessante, olhando para o bezerro, que deve ficar mais caro, pode ser um cenário também a se analisar, tá? A levar em consideração nesse contexto, principalmente agora com o capim perdendo vigor. Muito bem, A partir de abril, principalmente, né? a gente vai falar mais sobre essa questão da relação de troca bezerro-boi daqui a pouquinho com o nosso próximo convidado. Mas só para a gente finalizar, Fábio, eu queria que você tenha um minutinho aí para a gente frisar essa questão da necessidade de proteção, né? Porque o cenário está muito volátil e amanhã pode ser outra história. A gente pode ter outro momento aí em termos de formação de preços, tanto da arroba quanto do bezerro, né? Alex, esse ponto é fundamental, tá? Eu falei ontem, e só para fazer um análogo também, no ano passado, o retorno olhando para a B3, com uma roupa de 235 à época na B3, era esse também de 313, em 2024, nessa mesma época. Isso para quem tomou posição e se resguardou. O custo era totalmente diferente, enfim. Para quem ficou exposto ao físico, do que havia em tela na B3 frente ao que foi executado, a diferença foi de quase R$ 15. E aí, por isso a gente vê esse resultado que a gente apresentou na figura 1 de R$ 73, R$ 74 negativo por cabeça no ano passado para o primeiro giro. Mas para quem adotou uma estratégia de posição, quem olhou para as ferramentas de gestão de risco e se posicionou, o resultado ele acabou sendo diferente, mesmo com uma arroba quase R$ 100 a menos do que a gente tem hoje. Tá? Então, é esse o destaque. O preço ele é uma das variáveis. Ela é importante, mas não necessariamente é ele que vai direcionar o meu retorno da atividade. Não adianta eu ter um preço que subiu 100% quando os custos subiram 150%. Então, é aquela máxima. Se está dando margem e eu tenho os meus custos em mão, procura quem vai dar assessoria nesse sentido para tomar ali, para montar uma estratégia de defesa do seu capital, pensando no longo prazo da atividade e na longevidade também do segmento. Né? Ninguém quer ficar exposto aí ao risco. Gostei muito ontem do Douglas aqui, ele falou a respeito da caminhonete, eu acompanhei a participação dele, então assim, vai muito em linha do que ele trouxe também. Quem tiver a oportunidade de ver, fica aí o convite, tá, Alex? Foi muito boa a fala dele e ele vem em linha com o que a gente está trazendo aqui, reforça o que ele expõe de necessidade
do pecuarista em tomar uma posição. Show de bola, show de informação. Felipe Fabre, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado pela parceria da Scott Consultoria também, sempre com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Fabre. Muito obrigado, Alex. Estamos sempre à disposição. Prazer estar aqui conversando com vocês em Notícias Agrícolas. Forte abraço. Abraço.